Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem? Estão animados? Sim? Não? Sim, muito bem. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa série Filosofia. Por que filosofia? Só relembrando, porque tem algumas filosofias que nos metem em frias. Então nós colocamos filosofia. Semana passada falamos um pouquinho a respeito de uma frase que nós usamos até de forma despretensiosa, que é a frase "eu não acho que Deus", e completamos com o nosso pensamento. O grande perigo dessa frase é que muitas vezes nós nos tornamos os legitimadores daquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus. Então, como eu quero que a minha vontade prevaleça, eu atribuo o caráter de ser vontade de Deus àquilo que eu acho. E deixo de perguntar para Deus o que de fato ele pensa mesmo. Eu não acho que Deus se importe com a música que eu escuto. Espera aí, você perguntou para Deus ou você está querendo que Deus pense assim e você já fala que é a vontade dele? Eu não acho que Deus se importa com aquilo que eu como. Você quer que seja assim e está dizendo que colocando a sua vontade, dizendo que é a vontade de Deus, ou você está realmente perguntando para Deus o que ele pensa? O perigo que a gente enfrenta. Hoje, o nosso tema é "contanto que você seja sincero", e a gente vai falar o porquê disso. Vamos colocar as questões que a gente bateu um papo a respeito delas hoje. A primeira, o que é mais importante, a crença ou a sinceridade? E por quê? Alguém quer responder o que foi falado no grupo? Alguma resposta surgiu interessante? Eu vou perguntar só a primeira parte, o porquê não precisa. O que é mais importante, a crença ou a sinceridade? O que surgiu aí no grupo? O que surgiu? Qual grupo que prevaleceu que a crença era mais importante que a sinceridade? Nenhum. Qual grupo que achou que a sinceridade é mais importante que a crença? Um, dois grupos. Tem ali, muito bem. Então, a sinceridade mais importante que a crença foram algumas respostas. Segunda pergunta, na sua opinião, qual que é o oposto de sinceridade? Quais foram as respostas? Falsidade, oposto de sinceridade, o que mais? Mais alguma resposta? Como? Hipocrisia. Então, falsidade, hipocrisia como oposto de sinceridade. Muito bem, então no decorrer do tema nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Pode passar a próxima tela aí pra gente. Sinceridade. Sinceridade não é um negócio muito simples, né? A origem da palavra sinceridade ela é bem interessante, ela tem a origem latina. E tem alguns estudos a respeito disso e as pessoas consideram, os etimologistas, né? Os etimologistas, eles contam 3 histórias, muito embora aqui está no guia de mensagem de vocês e a que prevalece. Então, qual que é a origem da palavra sinceridade? A origem da palavra sinceridade vem da junção de 2 termos, sim e seros. Sim significa, está aí no seu guia de mensagem, sim significa um só. E seros significa que cresce e que desenvolve. Então, é algo que cresce numa única direção, algo que se desenvolve numa única direção. Portanto, aquilo que é sincero não tem sombra de variação ou de mudança. É algo que você sabe que vai crescer de forma reta. Você sabe o começo, o meio e o fim e que vai ser um caminho único. Mas tem outras 2 considerações que fazem a respeito do termo sincero, que dizem que vem do termo sincera. Sim, que significa sem, e cera, que é cera mesmo, que é sem cera. O que isso quer dizer? Diziam que na Roma antiga, quando os fabricantes de jarro usavam um tipo de produto, uma cera pura, o jarro ficava transparente, a ponto de você conseguir enxergar o que havia dentro. Só que quando a cera não era pura, o vaso ficava opaco e você não enxergava o que tinha dentro. Então eles diziam que sincero ou sincera era aquilo que era transparente e que você conseguia enxergar o que havia dentro. E tem uma outra história também que diz o seguinte, que quando algumas pessoas encomendavam estátuas, encomendavam ídolos e tudo mais, quando na fabricação, na elaboração, esses ídolos, essas estátuas trincavam, eles colocavam uma cera para disfarçar. Então ele ficava muito bonito por fora, mas com o tempo essas rachaduras, esses trincos iam aparecendo. Então o que era algo sincero? Sincero era aquilo que não tinha rachadura, não tinha trinca, que ele era puro, que ele era genuíno. Mas quando era com cera, ou quando não era sincero, era algo que por fora estava bonito, mas ele tinha
algumas trincas, alguns defeitos por dentro. Bom, seja qual for a história que você achou mais interessante e vai divulgar aí, as três levam para o mesmo caminho. As três estão dizendo que sincero é aquela pessoa transparente, é aquela pessoa que não tem, que não esconde defeitos. É a pessoa que se mostra de fato como ela é, seja qual for a acepção. No dicionário Webster, diz o seguinte, que sincera é a pessoa que é marcada pela genuinidade e pela ausência de hipocrisia, como um dos grupos respondeu ali. Dizer que o oposto de sincero é falsidade também não está errado, mas hipocrisia também é o oposto, e é o que diz o dicionário. Agora, qual que é interessante essa questão de sinceridade, né? Um negócio bacana, que eu tenho uma parenta que fala assim, eu sou muito franca, eu sou muito sincera. Eu falo assim, não, você não é franca, você é mal educada, é um negócio meio diferente, pela maneira como fala. Aí uma vez uma tia minha foi apresentar o meu primo para uma amiga dela, e a amiga dela virou e falou assim, esse é seu filho que você falou que era bonito? Gente, o meu primo é feio, ela foi sincera, entendeu? Ela foi sincera. Mas eu pergunto, essa sinceridade é genuína? O que vocês acham? Ela foi falsa? Ela foi hipócrita? Não foi. Foi sincera? Então ela está certa. Mas por que não? Foi sincera na hora errada? Meu primo nunca ficou bonito, nunca ia ter hora para ela falar alguma coisa diferente disso. Tô brincando. Vamos seguir? Qual que é o valor da sinceridade hoje? Acontece que algumas pessoas, elas buscam o termo sinceridade ou serem sinceras, muitas vezes agredindo outros com a forma de se falar. E a gente não pode esquecer que a mentira nunca edifica, mas uma verdade dita fora de hora, às vezes é tão nociva quanto uma mentira. Nem sempre a sinceridade vai ter um espaço quando você não usa com inteligência emocional. Aí você vai no velório e você chega assim perto do caixão e fala, mas também fumava feito a chaminé, bebia feito a esponja, comia de forma desregrada, achou que estava procurando, parabéns, tirou 10. Você falaria isso? Está mentindo? Não está mentindo, vai ver a pessoa vivia essa vida mesmo. Mas e o momento era oportuno para isso? Portanto, a sua verdade, ela naquele momento, ela não edificou. E ela foi tão nociva como se você tivesse dito uma mentira que sempre é nociva, que nunca edifica. Então a verdade dita fora de hora, a sinceridade mal empregada, ou a falta de educação revestida de franqueza, ela pode ser muito pior do que uma mentira. Então, para você empregar a sinceridade, você precisa também fazer uma leitura, ter sensibilidade, ter inteligência emocional, fazer a leitura do momento e saber se naquele momento aquilo que você vai falar, a sinceridade que você vai empregar, ela vai edificar de alguma forma. Essa é a diferença entre a sinceridade e o sincericídio, né? Entre o sincero e o sincericida, juntando o suicídio com a sinceridade. Né? Mas uma coisa que é bem interessante, e como alguns grupos responderam, as pessoas têm divulgado que a sinceridade é mais importante do que a crença. E por que se fala isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes, para fugir de alguns debates, de algumas discussões, e até para a gente não se desgastar muito com opiniões contrárias, a gente prefere dizer que a sinceridade é muito mais importante ou mais importante do que a crença. E parece que hoje as pessoas não se importam tanto com esse pluralismo. Contanto que você seja sincero, você pode acreditar no que você quiser. Contanto que você seja sincero, você pode se filiar à filosofia que você quiser. E essa é uma frase bem gostosa de se falar, porque ela não cria debates, ela não cria rupturas entre amizades, não cria rupturas entre pessoas que pensam diferente, que torcem para times diferentes, que filiam-se a partidos políticos diferentes. Olha, você está sendo sincero com pessoas que adotam religiões diferentes, você está sendo sincero? Então tudo bem, então seja sincero, que isso é o que importa. Então colocamos a sinceridade lá em cima e deixamos a crença lá embaixo. Por quê? Porque enaltecer a sinceridade, ela não cria conflito. E para evitar conflito, a gente faz qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo, quando pensamos e agimos dessa forma, a gente começa a abrir um pouco mão da nossa identidade.
inclusive da nossa posição. Segue pra gente, vamos dar uma analisadinha melhor nisso. Como que a Bíblia trata a sinceridade? Qual que é o conceito de sinceridade pela Bíblia? Bom, a sinceridade, você preenche aí no seu guia, é um requisito essencial para um líder. A Bíblia diz isso. Sinceridade é um requisito ideal para um líder. E olha o que esse verso bíblico diz a respeito disso. Então, pode colocar para a gente? Olha só, da mesma forma, os diáconos eram os responsáveis, eram os líderes locais das igrejas, responsáveis por todo o trabalho de culto, pela pregação do evangelho, pelos estudos bíblicos, por receber as pessoas, por manter a vida espiritual da igreja. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis e sinceros. Nessa versão foi usada a palavra sincero. Em algumas outras versões é bem interessante o seguinte, olha, da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis e não tenham língua dobre. Ou seja, não fale duas coisas diferentes, não tenham posições de acordo com o contexto. E tem uma outra versão que é interessante ainda, que diz o seguinte, que da mesma forma os diáconos sejam respeitáveis e não tenham duplo comportamento. Você lembra do conceito de sinceridade? Aquele que cresce numa única direção, é o mesmo sentido. Então, os líderes da igreja, os cristãos, eles não poderiam ter língua dobre, não poderiam ter posição dupla, eles deveriam ser retos no seu entendimento e na sua postura. Então, um dos requisitos para você ser um líder é que você seja sincero. Coloca o próximo aqui pra gente, o próximo requisito. A sinceridade é um adjetivo, você preenche aí no seguinte de mensagem, da sabedoria celeste. A sabedoria que você pede a Deus, sabedoria que vem de Deus, ela vem revestida de sinceridade. E olha o que o verso bíblico diz. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e o quê? Sincera. Agora, eu vou dar um spoilerzinho aqui de algumas telas que a gente vai ter ali para frente. Você consegue notar que ela é pura e depois começa com ações, com atitudes, atitude de pacificador, atitude de ser amável, atitude de ser compreensivo, de ser cheio de misericórdia, de produzir bons frutos de forma geral, de ser imparcial e sincera? Significa que a sinceridade é um adjetivo que te conduz a um comportamento. Segura aqui para não dar o spoiler e a gente vai seguir. Vamos lá. Qual que é o próximo? Então, mais um elemento. A sinceridade é elemento essencial na vida em comunidade. Você preenche aí no seu guia. Pode colocar o verso para a gente? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Isso está falando dos primeiros cristãos. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Bom, não é muito difícil a gente entender esse verso, né? Quem aqui gosta de participar de algum grupo, que seja grupo familiar, grupo de amigos, que você não tem pessoas sinceras ali com você? Alguém gosta? Ninguém gosta. Coisa ruim nem Deus gosta. Por isso que falou ali, ó. Então, os cristãos, eles permaneciam juntos com alegria e com sinceridade de coração. Sinceridade é um requisito essencial para que você tenha uma vida em comunidade. Notem que não está dizendo que para você viver em comunidade você tem que ser perfeito. De forma nenhuma. Se fosse assim, nós viveríamos sozinhos, não teríamos condição nenhuma de viver em comunidade, porque não existe ninguém perfeito. Mas ser sincero, ser transparente, ter uma posição única, não ter um comportamento duplo, um comportamento ambíguo, é fundamental para que você desenvolva confiança. E confiança é fundamental para uma vida em comunidade. É ou não é? Sinceridade é a mola propulsora de tudo isso. Agora vamos seguir mais uma. A sinceridade basta? Lembra a pergunta? O que é mais importante, crença ou sinceridade? E alguns responderam sinceridade. E a pergunta é, a sinceridade basta? Ela é suficiente em si mesma, a sinceridade? Bom, então vamos analisar agora. Preencha aí no seu guia. O homem não pode ser a medida para si mesmo. Nós falamos um pouquinho disso no sábado passado. Falamos de Sócrates, que o homem era a medida de si mesmo. Ele tinha que procurar as ações virtuosas, ele tinha que procurar a bondade, os bons frutos, mas esse elemento que o movia a isso estava dentro dele mesmo. Então ele passava a ser a medida para si mesmo. Agora, por que o homem não pode ser a medida para si mesmo, mesmo que ele seja bem intencionado? Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Quem o conhecerá? Significa que nós temos algumas inclinações que nos conduzem para atos maus, mesmo que estejamos bem intencionados. Já aconteceu com você de você praticar, ou de repente você ver alguém fazendo isso, de estar bem intencionado e de repente prejudicar outra pessoa? Quantos aqui já presenciaram alguma coisa assim? Olha, estava muito bem intencionado, mas não deu certo. Quantos aqui já viram isso acontecer? Tá vendo? Então, gente, agora coloca o próximo ali, ó. Quero fazer um exercício aqui com vocês sobre se a sinceridade basta. Eu misturei alguns provérbios, versos bíblicos e algumas frases da filosofia para você classificar para mim se a pessoa que pratica aquilo, que vive aquilo, se ela é sincera ou se ela é hipócrita ou falsa. Vamos lá. Primeira frase. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Já ouviram esse ditado? Já ouviram? Bom, classifica para mim. Uma pessoa classificada daquele jeito, caracterizada daquele jeito. Como que você a caracteriza? É o quê? Ela é falsa, não é sincera, perfeito? Beleza, vamos para o próxima frase ali. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O que Paulo está dizendo ali? Olha, pode agir como eu ajo, porque o meu modelo é Cristo. Então aquilo que eu falo é aquilo que eu também faço. Como que você classifica o apóstolo Paulo, autor dessa frase? Hipócrita, sincero? Como? Sincero? Muito bem. Próxima frase. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Como? Sincero. Muito bem, perfeito. Por quê? Ele não está escondendo alguma coisa, está dizendo assim, filho, vou dar um exemplo. Papai fuma, mas eu sempre fumei. Só que isso não faz bem, então eu quero que você não fume. Sincero isso? Sincero? Muito bem. Próxima frase. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é uma frase hedonista. Os hedonistas viviam pelo prazer. Né? E o que eles diziam? Olha, vamos fazer de tudo que a gente tiver vontade de fazer, tudo que quiser fazer, porque amanhã a gente vai morrer. Então vamos aproveitar o máximo do jeito que a gente quiser. Vamos comer e beber. É o seguinte, eu vou fazer o que eu quiser e não vou te julgar, porque você pode fazer o que você quiser também. Segue a sua vida como você quiser e eu vou seguir a minha também. E cada um encontra o seu prazer, encontra o fundamento do seu prazer e segue adiante. Como que vocês classificam? E aí? Hipócrita ou sincero? Ih, agora ficou difícil, hein? Sincero? Ele está escondendo alguma coisa? Ele está escondendo que vai seguir a vida do jeito que ele quiser? Gente, muito bem, isso é fantástico. Agora, para você ver como essa questão de sinceridade não é muito fácil e a nossa visão é um pouquinho maculada. A pessoa que vive desse jeito aqui, ela pode ser considerada tão sincera quanto o apóstolo Paulo, ter o mesmo tipo de recompensa, ter o mesmo tipo de tratamento do ponto de vista divino? E agora, hein? E aí? Agora deu um pouquinho de nó, né? Poxa vida, mas o cara que vive uma vida totalmente desregrada, que não tá nem aí, que fala assim, olha, eu faço errado mesmo e não vou julgar quem faz errado, é uma pessoa sincera. E o apóstolo Paulo que fala assim, olha, eu sou imitador de Cristo, sabe? Aquilo que eu falo, eu faço. A maneira como eu prego, eu pratico na minha vida também. Então você pode me imitar porque não existe incoerência entre o que eu falo e o que eu prego. E eu procuro as ações virtuosas. Vocês percebem que nós estamos falando de duas pessoas sinceras? E aí, é suficiente ser sincero ou o nosso conceito de sinceridade está meio abalado? Bom, a gente criou uma dúvida aqui, não criou? Se você tivesse que escolher só um desses daqui para falar assim, ó, isso daqui é sinceridade genuína, qual dessas quatro frases você diria o seguinte, não, essa frase aqui representa a sinceridade pura. Qual delas você acha assim, é a melhor, essa é a que melhor representa? Qual? Sede meus imitadores, o que o apóstolo Paulo falou. Muito bem. Por que a frase do apóstolo Paulo representa a sinceridade? Porque não tem incoerência entre o que ele prega e o que ele faz. Perfeito? Então, aquilo que ele fala, ele faz. Então, agora eu vou apresentar para vocês um grupo de pessoas sinceras que eu, inclusive, achei na internet. Pode colocar a próxima tela. Nós estamos falando aqui do Estado Islâmico.
É um pessoal que fala que vai fazer e faz. É um pessoal que tem uma determinada crença e eles não medem consequências para poder fazer cumprir a crença deles. Para cumprir as visões apocalípticas daquilo que eles acreditam que são enviados para fazer. Vocês concordam comigo, sim ou não? São sinceros? Então a gente pode concordar. Então a gente pode imaginar o seguinte: o Estado Islâmico é tão sincero quanto Jesus, quando Jesus pegou e falou o seguinte: olha, creiam em mim, porque as obras que eu faço, elas têm vínculo com tudo aquilo que eu falo, e quem realiza essas obras é Deus. Nós estamos falando da mesma sinceridade, sim ou não? Não? Mas não é um pessoal que fala e que faz? Gente, a pergunta é, a sinceridade é suficiente? Sim ou não? Então, qual que é o conceito bíblico de sinceridade? Porque é muito confuso você pegar e falar o seguinte: olha, vem aqui, apóstolo Paulo, você vai herdar o reino de Deus, porque você foi sincero. Vem aqui também, que você vai herdar o reino de Deus porque você cumpriu com a sua crença. Você consegue vincular uma coisa com outra? Essa sinceridade deu um nó na gente, né? Coloca o próximo aí pra gente. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender, que a sinceridade, ela não sobrevive sozinha. Sinceridade sozinha não sobrevive de forma nenhuma. E onde está escrito isso? Pode colocar ali pra gente. Olha o que a Bíblia diz. Ah, desculpa. Antes de colocar... Oi? Tá faltando aqui no guia? Vamos... Ah, desculpa. Então é o seguinte, ó. A sinceridade pressupõe a crença. Pode voltar anterior. A sinceridade pressupõe a crença. Deixa eu achar onde que ela está aqui. Isso. A sinceridade pressupõe a crença em ou acerca de algo. Ela não sobrevive sozinha. Sabe por quê, gente? Porque acharam aí? Crença. O primeiro espaço, crença, e o segundo espaço, sozinha. Sabe por quê? Porque você fala assim, olha, eu sou muito sincero. A pergunta que se faz é sincero em relação a quê? Então a sinceridade sozinha ela não subsiste, ela precisa ter um vínculo com alguma coisa. E o vínculo que a sinceridade tem é com aquilo que você crê. Porque a sua crença é que vai pautar o seu comportamento. Então a sinceridade por si só ela não significa nada, ela não sobrevive sozinha. Coloca o próximo pra gente, você vai preencher no seu guia de mensagem. Olha, essa frase aqui é muito bacana, ela é muito importante. Alguns refugiam-se, e você preenche aí no seu guia de mensagem, em suposta sinceridade para fugir da responsabilidade da crença. Então, alguns refugiam-se em suposta sinceridade para fugir da responsabilidade da crença. Sabe quem que é esse no exemplo que eu dei aqui? É aquele que diz, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. São aquelas pessoas que, por exemplo, diziam o seguinte, olha, eu estou falando aqui para vocês, mas eu não sou exemplo para ninguém, hein? Eu estou explicando as coisas e tudo mais, mas não me observem, porque eu não sou exemplo para ninguém. Eu ainda não pratico isso que eu estou ensinando, mas eu prometo que eu vou lutar para praticar. Por que as pessoas normalmente fazem essa meia-culpa? Sabe por quê? Porque elas não querem ser cobradas pela responsabilidade que tem em relação à crença. Então é muito fácil eu pegar e conquistar a simpatia de todos, me mostrando fraco, dizendo eu não tenho condição, mas isso que eu estou apresentando é muito bonito. É um negócio bem interessante, mas não cobrem de mim. Então eu quero ter a teoria, mas na hora da prática, eu não quero assumir essa responsabilidade que a crença impõe que eu tenha. Sabe como é o nome disso? Aí eu gosto de ficar caçando algumas palavras bacanas. O nome disso, coloca ali pra gente na tela, ó. O nome disso é hipengiofobia. Sabe o que é hipengiofobia? Medo de responsabilidade. Anota aí que isso é bonito. Uma vez eu estava falando sobre fobias, né? E tem uma brincadeira que eu fiz já há algum tempo, mas vou fazer de novo aqui. E eu gosto de ficar procurando algumas palavras diferentes, né? E a lista de fobias é bem interessante. Vocês já ouviram falar em hipopotomonstrosesquipedaliofobia? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras grandes.
Então, quem tem hipopotamospedalhofobia não consegue nem falar o que tem, né? Que vai falar, morre. Ah, o que você tem? Eu sou hipopotamospedalhofobia. E morre. Agora, tem uma doença que atinge o pulmão de quem mora em região vulcânica, que chama pneumo-ultramicroscópico silicovulcano-coniose. Já pensou se o pneumo-ultramicroscópico silicovulcano-coniótico também foi hipopotamospedalhofóbico? Aí morre, né? É grave demais isso daí. Muito bem. Então vamos lá. Então alguns refugiam-se, pode voltar lá, alguns refugiam-se, então nessa suposta sinceridade, para fugir da responsabilidade da crença. Coloca a próxima pra gente aí. Então, olha só. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, peraí. O que vai destacar, o que vai legitimar a minha sinceridade como verdadeira? O que vai diferenciar a sinceridade do apóstolo Paulo, como nós vimos no exemplo, para a sinceridade daquele que diz o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, para a sinceridade dos membros do Estado do Islâmico que estão sinceramente cumprindo uma missão? Qual é a diferença? Qual que é o elemento que vai dar uma característica diferente para esses tipos de sinceridade? Consegue perceber? A verdadeira sinceridade é aquela que está pautada numa crença, e a verdadeira sinceridade é aquela que te conduz a atos de amor ao próximo. A maneira como a sua sinceridade reflete na sua vida, a maneira como você se trata de acordo com a sua sinceridade e sua crença, e a maneira como você trata o outro de acordo com a sinceridade e a crença, é que vai atribuir à sua sinceridade o caráter de ser verdadeiro ou de ser uma suposta sinceridade que não tem vínculo com absolutamente nada. Então, sinceridade mais crença não é suficiente. O que vai legitimar a sua sinceridade é o reflexo dessa sinceridade, dessa crença na vida das outras pessoas. E a Bíblia estava dizendo o seguinte, então: veja só, agora vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Então, quando o amor é sincero, quando o amor é fraternal, o que acontece? As pessoas amam sinceramente uns aos outros de todo o coração. É o mesmo elemento, é a mesma característica da sabedoria do céu. Ela é pura, depois ela é o quê? Ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia, ela é amável, ela é sincera. Quando você pratica o mal, imbuído por uma sinceridade, por uma crença, essa sinceridade e essa crença, elas estão totalmente sem cera. Com cera, aliás. Ela pode ter até um fundamento por fora, mas por dentro ela está toda trincada. É o tipo de jarro que você não enxerga dentro. É o tipo de crescimento que pode ser em qualquer direção, porque você não sabe para onde o contexto vai te levar. Mas quando a sinceridade ela está pautada numa crença verdadeira, o reflexo dela é o amor fraternal, é a pacificação, é a misericórdia. São os atos de ajudar o próximo, de amor ao próximo. Isso sim é sinceridade. Mostrar-se para as pessoas não quer dizer que seja sinceridade. Fazer uma meia-culpa, dizer assim, olha, eu sou fraco, mas eu sei o que é certo, não te leva para lugar nenhum. Crer em alguma coisa, ser fanático por alguma coisa, defender com unhas e dentes alguma coisa, mas se isso está fazendo mal para as pessoas, então está faltando um elemento nessa sinceridade, que é o que legitima como verdade, que é o amor fraternal. Então, quando nós falamos que somos sinceros, à luz da Bíblia, não basta você ser uma pessoa franca, como aquela minha parente. Não basta você ser uma pessoa que fala na cara, como aquela amiga da minha tia, por mais que seja verdade. A sinceridade, ela é pautada pelos atos de amor. E isso é que a legitima como uma crença verdadeira, como a verdadeira sinceridade. Então, que você diga essa semana assim, olha, eu sou sincero naquilo que eu creio. E que essa sua sinceridade seja vista em atos de amor. Assim como foi com Paulo, assim como foi com Jesus também. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Que a gente seja conduzido e que a gente busque cada vez mais o caminho
dessa sinceridade genuína, dessa sinceridade verdadeira, dessa sinceridade que foi o exemplo dado a gente por Jesus. Podemos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos porque nós temos no Senhor o exemplo de sinceridade. Nós temos na tua palavra também orientação a respeito da sinceridade. Que o Senhor nos abençoe, para que algumas filosofias não nos coloquem em fria, mas que a gente saiba distinguir o certo do errado e cada dia mais ouvir a sua voz. Que nós sejamos conduzidos sempre à prática do bem, sempre ao amor, e que isso parta do nosso coração, de um coração transformado, porque foi entregue em tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe nas programações que teremos a seguir, bem como também nessa semana que para nós é desconhecida, mas nós colocamos em tuas mãos, que conhece cada passo que nós damos, conhece o nosso futuro. Por isso que preferimos confiar em ti. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Só mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem estaremos aqui falando de mais um tema dessa nossa série Filosofia. Vocês estão todos convidados. Encerrando aqui, nós temos o nosso coffee break e também não vamos esquecer de vir para a nossa programação aqui, aqueles que adquiriram seus ingressos, o lançamento do cantor Danilo Melo. Obrigado mais uma vez. Boa semana a todos.